A mensagem, então, como eu já disse, é do livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia do Chico Xavier, e quem comenta para a gente é o Emmanuel. E ele vai comentar para nós a passagem de Mateus, que está no capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, disse Jesus. E o nome da mensagem é Regra Áurea. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e de sua misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que vos façam. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Ensinavam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam com instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas com plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações e as nossas mentes e agradecer neste dia por tudo que Deus nos concedeu. Inclusive, Ele nos concede hoje a palavra, Ele nos concede a audição, Ele nos dá essa terra para que possamos aqui nos melhorarmos e evoluirmos. Então, queremos agradecer, Senhor, por todas as oportunidades que estão sendo nos dadas e que nessa noite nós possamos estudar um pouco mais das suas leis, interiorizar nos nossos corações e nas nossas mentes aquilo que tu vem nos ensinando há muitos e muitos séculos e que com a vinda de Jesus trouxe para nós extensa claridade nos nossos corações, mas que ainda assim, isso já fazem 2000 anos e nós continuamos tentando. E esse é o caminho, tentar fazer diferente, nos modificar, mas que possamos tomar consciência daquilo que precisamos fazer em nossas vidas para atingirmos cumes mais altos da nossa evolução. Divino amigo, espíritos amigos, fiquem conosco nesta noite de estudo, a nos iluminar e nos intuir. Que assim seja. Então, vamos lá. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, a gente vai falar do maior mandamento. Então, só para a gente compreender essa passagem aqui, é a passagem que está em Mateus, no capítulo 22, versículo de 34 a 40. E ela diz assim: os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta questão para tentar. O que a gente precisa entender aqui em relação à forma histórica que eram se dadas esses estudos, essas pregações, a falar em si da lei de Deus? A gente sabe que a primeira lei quem nos trouxe foi Moisés. Moisés veio e trouxe os 10 mandamentos.
E dos 10 mandamentos é que a gente vai ter todas as religiões. Então, não era diferente no momento que Jesus vem para a Terra trazendo a segunda revelação. Nessa época, se a gente for fazer um apanhado bem histórico, a gente sabe que tem as 13 tribos de Judá e que elas se dividiram, e até por isso que tem uma passagem que a gente vai estudar hoje, que Jesus faz referência a uma dessas tribos, mas acho que o que mais importa a gente saber é que nesses locais, nessas sinagogas, se era discutido as leis divinas, as leis que Moisés havia trazido, algumas delas divinas e outras que não eram leis divinas, mas que eram leis necessárias ao mundo, aquele momento do mundo, e que Moisés também trouxe, porque na verdade são 625 leis, se eu não me falha a memória, que Moisés instituiu. Então essas leis, elas eram discutidas livremente pelas pessoas que ali estavam. Então, nesse momento aqui, Jesus também ia para sinagogas para falar da palavra, para trazer a boa nova. E os doutores da lei, né, os fariseus, eles já entendiam que Jesus era uma ameaça à forma com que eles viviam e à forma com que eles traziam essas leis e esse Deus. Então, por isso que os fariseus, olha só, os fariseus ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, calar a boca foi no sentido de que eles foram discutir alguma questão que eu não sei dizer o que eles discutiram lá entre os saduceus, e que eles não tiveram argumento. Então, é nesse sentido que ele traz aqui que calou a boca dos saduceus. Então, eles se reúnem em assembleia, e um deles, que é um doutor da lei, veio trazer a questão para lhe tentar. E daí a gente tem que saber dos 10 mandamentos. Mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Fecha aspas. Então, ele fez uma pergunta para Jesus, tentando encurralar Jesus, e Jesus resumiu a lei de Moisés em dois itens, né? Em duas leis. Essas duas e ponto. Se você fizer tudo isso, acabou. Você não precisa seguir mais nada, porque na verdade você já vai estar dentro da lei. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, ele traz assim: fazei aos homens tudo o que quereis que vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, o que a gente vai ver aqui? Que neste momento que eles tentaram ali apertar Jesus, Jesus disse da primeira e da segunda lei, e na sequência ele trouxe uma parábola para nós, que é a parábola daquele servo que devia ao Senhor. Ele devia 10.000 talentos, acho que todos nós conhecemos, eu não vou ler ela inteira. Ele devia 10.000 talentos e o Senhor veio lhe cobrar a sua dívida. E ele se ajoelhou, chorou e disse que ele não tinha como pagar. Porque o Senhor, na verdade, queria os filhos, a esposa e todos os bens. E ele disse que ele não tinha como pagar, mas que ele se comprometia a trabalhar e pedia para Deus perdoar, né? Para o Senhor perdoar ele. E o Senhor, movido de misericórdia, perdoou ele, disse: vá, eu deixo ir, e remiu a sua dívida. Então, ele deixou ir e remiu a dívida dele. Mas quando ele saiu do local, ele encontrou uma outra pessoa que lhe devia 100 denários. Olha a diferença de valor. E devia 100 denários. O que ele fez? Pegou ele pela garganta e disse: devolve-me o dinheiro que você me deve. E aí o companheiro dele fez igual a ele, se atirou aos pés, pediu perdão, pediu para ele perdoar a dívida, para ele ter paciência, que ele ia pagar, mas ele precisava de paciência porque ele não tinha o valor naquela hora. E o que ele fez, né? Ele ele disse que não perdoava e que ele tinha que restituir o valor. E aí o Senhor, sabendo disso, disse o seguinte: os outros servos, né, foram e contaram para ele, e daí o Senhor disse: mau servo, eu que tinha remido tudo que me devias, porque me pedistes.
Não era preciso, pois, que também tivesses piedade do teu companheiro, como eu me apiedara de ti? Então, o Senhor pergunta para ele. E o Senhor, encolerizando-se, entregou-o nas mãos dos carrascos até que ele pagasse tudo que devia. Então, ele não conseguiu perdoar a dívida que tinha para com ele, que era bem menor do que a dívida que ele tinha para o Senhor o chama e coloca ele na mesma condição que ele tinha colocado o companheiro dele. E é assim que meu Pai que está nos céus tratar-vos-á, se cada um de vós não perdoar do fundo do seu coração o seu irmão pelas faltas que tiver cometido contra vós. Amar o próximo como a si mesmo é fazer os outros o que queriam que os outros fizessem com a gente. Essa é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Então é Kardec que vem dizendo isso para nós. Jesus contou essa parábola aqui e contou uma outra parábola ainda, que é a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, o que ele vai colocar para nós? Ele vai contar uma outra parábola para dizer também da mesma passagem, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e o próximo como a si mesmo. E aí, o que eles apertaram Jesus, né? Quando ele colocou isso. Ele colocou, mas quem é meu próximo? Como se eles não soubessem quem era o próximo dele. E Jesus foi e contou a palavra do bom samaritano. Então, na parábola do bom samaritano, ele usa como exemplo o sacerdote, porque o moço, ele foi roubado, e aí os ladrões roubaram tudo que ele tinha, e ainda machucaram, e ele ficou caído à beira da estrada, inclusive com pouca vestimenta. Então, o sacerdote passou, viu o homem naquela condição, e foi embora, passou a largo, passou adiante e não fez nada com aquele semelhante. Depois passou um levita, que também vinha pelo mesmo lugar e passou adiante. E por último passou um samaritano. Mas olha só, por que aqui Jesus coloca o samaritano e não coloca qualquer outro? Porque ele poderia colocar um publicano ou poderia colocar qualquer outra personalidade da região. Porque os samaritanos, eles eram muito mal vistos socialmente. Eles tinham uma divisão muito grande, porque eles não aceitavam a forma com que os samaritanos viviam, e os samaritanos provavelmente também não aceitavam a forma com que eles viviam. Então, havia uma divisão social, e aí Jesus vai usar o samaritano, que era muito mal visto pelos judeus, para que eles entendessem quem era o próximo, né? Quem é aquele que é o próximo nosso. E aí ele coloca assim, mas um samaritano que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava aquele homem, viu-o e tocou-se de compaixão. Aproximou-se então dele, derramou óleo e vinho em suas chagas e o as enfaixou. E colocando sobre seu cavalo, levou até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao Senhor, aqui está escrito senhorio, dizendo, cuidai deste homem e tudo que gastares a mais, eu te pagarei em minha volta. Aí ele pergunta, né, para os doutores da lei, para os fariseus, qual desses 3 te parece que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí o doutor da lei responde, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse, vai, pois, e faz o mesmo. Então, aqui, o que a gente vai ver nessa passagem aqui? Que para Jesus, para Deus, para a espiritualidade, não interessa se em que a gente crê, o que interessa é a nossa conduta, é a forma com que a gente age no dia a dia. Então, quando ele, por exemplo, ele usa o sacerdote, teoricamente, é alguém que está todos os dias dentro de uma igreja ou dentro de um templo, né? Vamos colocar assim, dentro de um templo, e que está lá justamente para instruir as pessoas da palavra de Deus. Mas ele não tinha a amorosidade, ele não tinha a caridade em seu coração, nessa passagem,
para ir lá e resgatar aquele que era o irmão dele, o próximo, e nem o levita. Então, o que ele está colocando para nós aqui, também, em outras palavras, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é eu ter atitudes exteriores, mas sim eu ter atitudes interiores, como que eu vou me comportar, como que eu vou ver, como eu vou pensar no dia a dia, o que eu vou fazer com as coisas que chegam para mim no dia a dia. Numa outra passagem, deixa eu ver se eu acho, não, acho que eu não vou achar ela aqui agora. Numa outra passagem, Jesus fala da separação, né? Ele vai falar que vai separar as ovelhas dos cabritos e que as ovelhas dirão, né? Mas Jesus, que dia que foi que eu te vi com fome, que eu te vi sem roupa, eu te vesti, que eu te vi sem objetos e eu lhe ajudei? E aí ele fala assim, todas as vezes que você ajudou um pequenino, todas as vezes que você ajudou aquele que era o próximo. Então, Jesus vem trazendo isso para nós, dizendo para nós do nosso compromisso para conosco e para com Deus. Se a gente olhar de uma outra forma, nós, enquanto espíritos imortais, nós temos uma missão aqui na Terra. E qual é a nossa missão aqui na Terra? É nos melhorarmos, mas para que a gente se melhore, a gente tem aquelas duas asas, né? Que é a asa da sabedoria e a asa do amor. E a gente precisa desenvolver as duas. Então, vão chegar para nós, no nosso dia a dia, oportunidades que façam com que a gente desenvolva essas duas asas. Conforme eu for desenvolvendo a asa da sabedoria ou a asa da amorosidade, eu vou melhorando o mundo onde eu estou vivendo. Se eu sou uma pessoa melhor para mim e para o mundo, eu vou fazer o mundo melhor. Então, a nossa grande missão aqui é de nos burilarmos, de nos melhorarmos enquanto pessoa para nós mesmos e enquanto pessoa social. E aí eu colocaria assim para vocês, como que eu vou amar a Deus se eu não consigo me amar? Como que eu vou amar a Deus, de repente, se eu não consigo me olhar, se eu não consigo me aceitar, e se eu não consigo ver em mim as qualidades que tem e os defeitos que tem? A lei de Deus, a gente sabe que está na nossa consciência. Toda lei está ali. Inclusive, as sementes do amor estão ali. Desenvolver essas sementes da amorosidade é uma tarefa que cabe a nós diante das situações. Se eu consigo observar os meus limites, observar as minhas habilidades, saber das minhas habilidades, saber dos meus defeitos, eu consigo estar, nesse momento, também me amando. E se eu consigo fazer isso comigo, eu consigo fazer isso com o meu irmão. E aí, eu fazendo isso comigo e com o meu irmão, automaticamente eu estou amando a Deus. Por quê? Porque dentro de nós está a partícula de Deus, né? Nós estamos com Ele, o Celso me corrigiu aqui, a centelha. Nós estamos com Ele e Ele está conosco. Então, fazer com que essa centelha, que é a centelha do amor, se desenvolva, ela passa pelo processo, não só de eu sair ali na rua e fazer a caridade, talvez no sentido de ajudar pessoas, ou qualquer sentido que a gente possa pensar aí de caridade, mas também passa pelo crivo do tanto que eu vou conseguir olhar para mim e ter esse olhar amoroso para que eu possa me desenvolver ao longo dos milênios. Quando a gente pensa na mensagem inicial aqui, que é a regra áurea, o que a gente pode tirar de lição daqui, né? Emmanuel já vem explicando para nós bastante, mas acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho. Que daí a gente
pensa naquilo que a gente já estuda também. Em todas as épocas da humanidade, houve profetas, né? Houve espíritos que vieram trazer a palavra de Deus. Houve espíritos que vieram trazer a sua lei. Só que vieram trazer de uma forma diferente. Então, quando ele fala assim, ó, diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. É igual o que Jesus falou. Os persas, fazei como quereis que se vos faça. Os chineses, o que não desejais para o próximo, não façais a outrem. Os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. E os romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo, formando uma grande família, que é essa nossa proposta, né? Todos somos irmãos. Mas por que, então, que todos esses escritos e todos esses povos, eles não se manteram, não foi falado? E por que Jesus é o marco dessa lei? Amarás ao Senhor teu Deus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Por que Jesus vem e essa frase permanece há mais de 2000 anos e mais atual do que nunca para nós? Porque Jesus foi o único, como disse a nossa mensagem, que realmente exemplificou aquilo que ele colocava. Os outros exemplificaram mais ou menos, algumas atitudes eram atitudes que estavam de acordo com a sua fala e outras atitudes talvez nem tanto, mas o único que realmente exemplificou tudo aquilo que falou foi Jesus. Então, Jesus é esse marco, e quando a gente estuda mais um pouquinho, vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec perguntou: qual é o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos espíritos foi curta, né? Foi direta. Jesus. E aí ele vem explicando para a gente que Jesus é o modelo da perfeição moral. E esse modelo de perfeição moral é aquilo que a gente pode pretender enquanto humanidade, enquanto aqui na Terra, né? Tanto os encarnados como os desencarnados. Há notícias de outros autores que o amor, essa lei divina, hoje é aquilo que nós damos conta de mais ou menos entender e mais ou menos vivenciar, e o nosso projeto é vivenciar esse amor. E as outras virtudes em termos de universo, nós nem temos condições ainda nem de saber. Por quê? Porque a gente não daria conta de compreender. Aí a gente entra na outra questão. Então, a gente teve a primeira revelação, que foi Moisés, a segunda revelação, que é Jesus, né? Moisés traz a justiça, a revelação da justiça. Jesus traz a revelação do amor, do perdão, da caridade. E nós temos a terceira revelação, que a terceira revelação é a doutrina espírita. Então, dentro da doutrina espírita, aquilo que nós não estávamos preparados para ouvir quando Jesus veio, que nós não tínhamos a capacidade intelectual e moral para compreender, foi nos transmitido agora através da doutrina espírita. Mas será que foi transmitido tudo que a gente precisa saber através da doutrina? Acho que não, né, Miguel? Mas aquilo que é essencial para nós nesse momento. Então, se nós conseguíssemos fazer parte, ou todo, né, o projeto é fazer todo, tudo aquilo que as revelações vieram nos trazendo pelos milênios, nós já teríamos avançado um pouco mais, mas a gente ainda não consegue fazer isso. E tudo bem se a gente não consegue fazer isso. Também é uma forma da gente se amar, a gente entender que a nossa condição hoje ainda é de espíritos errantes. E enquanto espíritos errantes, nós podemos estar fazendo análises, né, da nossa conduta, e para isso tem a receita infalível de Agostinho,
Ajudei Miguel, Agostinho. Santo Agostinho. Não me soava bem. Santo Agostinho, então, a receita infalível de Santo Agostinho, que a gente deveria deitar toda noite, fazer uma revisão e ver nesse dia, será que tudo que eu fiz tá ok? Será que tudo que eu fiz para o outro eu faria para mim? Se eu faria para mim, tá tudo certo, né? Mas se de repente tem alguma coisa que eu não gostaria que fizesse para mim e eu fiz para o próximo, então de que forma que eu posso corrigir isso no dia de amanhã e nos dias vindouros? Sabendo que a natureza não dá saltos, que nós fazemos um processo de evolução e esse processo de evolução é gradativo. E dentro desse processo de evolução, na proposta dele ser gradativo, então eu não consigo arrancar um defeito e nunca mais cometer o mesmo erro. O que eu consigo é diminuir a intensidade do meu erro, se é assim que eu posso dizer. Então, eu errava um monte, eu falava todos os dias mal das pessoas. Então, de repente, hoje eu vou fazer a proposta de não falar mal de ninguém, eu vou olhar as qualidades. Eu vou conseguir fazer os 7 dias da semana? De repente eu não vou conseguir não, mas de repente se eu conseguir fazer aí daqui uns dias eu tento 2 dias da semana. Então, assim, o nosso processo de melhora, a gente precisa entender que ele é gradativo. Nós não vamos arrancar de nós sentimentos de raiva, de ódio, vou colocar aqui, de vingança, até de... quando eu fico olhando muito para o outro, fico invejando o outro, eu não vou conseguir arrancar isso. Eu sei que está errado, mas de repente eu não consigo arrancar isso tudo de uma vez. Mas eu consigo ir amenizando esses sentimentos e transformando esses sentimentos em amorosidade, transformando esses sentimentos em compreensão, em atitudes mais positivas, em ações mais brandas, em ações onde, de repente, eu não consigo ajudar alguém que eu conheço e que eu ainda tenho uma animosidade, mas, de repente, eu consigo ajudar o outro lá de fora, que eu nunca tive relação nenhuma. Vamos ajudar o outro lá de fora, que eu nunca tive nada com ele, porque é uma maneira da gente desenvolver os nossos sentimentos e é uma maneira de trazer esse amor à tona. Num dos livros do André Luiz, ele, se eu não me engano, é do André Luiz. Se alguém lembrar, pode me corrigir aí. Ele coloca, né, como entender essas pessoas que não têm uma relação, uma vida social, mas que, de repente, ele tem lá um animalzinho e ele dedica a vida dele àquele animalzinho. Ou ele dedica a vida dele àquele objeto, ele ama aquele objeto, ele ama aquele animal. O que ele fala para nós? Que é uma fase do processo evolutivo, e que o amor ali é a semente do amor, e que depois eu vou aprender a amar o meu próximo, eu vou aprender a amar o meu irmão, mas que naquele momento é aquele jeito que ele tem de expressar a amorosidade. A gente pode dar outro exemplo. Nós vemos muitos pais e muitas mães que sabem realmente ser pais e ser mães, e conseguem ali amar os seus filhos, compreender. E quando eu digo amar e compreender, não é deixar os filhos fazer o que quiser. Não, é corrigir, é ensinar o certo, é ensinar o errado, repreender, muitas vezes até dar uns puxão, né? Mas a gente coloca o filho ali para ele pensar e para ele entender que ele vive numa sociedade e que ele é um espírito imortal e que dentro desse ser um espírito imortal, ele tem responsabilidades com ele, com o mundo. É uma forma da gente também estar transmitindo uma amorosidade. Enquanto eu posso ter, por exemplo, um outro pai e uma outra mãe que entendem que amar é deixar de fazer tudo e qualquer coisa. E que as notícias espíritas que temos é que quando nós, enquanto pais, não exercemos a nossa função corretamente, esses rebentos nossos, esses filhos nossos, eles podem ter muitas dificuldades futuras justamente porque a gente não frustrou, porque a gente não ensinou, porque a gente não mostrou exatamente qual era o papel nosso aqui enquanto encarnado. E nós podemos ter aqueles outros pais, aquelas outras mães
que não tem maternagem. Você sabe o que é não ter maternagem? Vou contar uma história lá da minha infância. Apareceu na fazenda, a gente morava na fazenda, e apareceu na fazenda uma vaca Nelore perdida. Ela estava perdida e essa vaca ficou lá no pasto, e ficou lá no pasto mesmo, porque ninguém veio atrás dela, não se sabia de quem era, não tinha marca, não tinha nada, essa vaca ficou lá. E depois de muito tempo, de mais de ano, essa vaca pariu, ela teve o bezerrinho. E aí, olha só que interessante, ela não conseguiu cuidar do bezerro, ela só pariu. Ela pariu e ela largou ela. Toda vez que o bezerrinho tentava mamar, adivinha o que ela fazia? Ela escoiciava ele. E nós tínhamos, né, não falando mal da raça, pelo amor de Deus, mas assim, nós tínhamos vacas que eram vacas holandesas. Então, elas são muito maternas. Quando elas criam, a primeira coisa que elas fazem é atender o animal, ir lá, limpar o animal, e logo elas já se dispõem a alimentar o filhote. Então, veja, até na natureza, a natureza mostra para nós que são fases da evolução, porque aquele animal é um princípio espiritual, e ele está em fase de evolução, assim como nós. Então, muitos de nós ainda vêm e não tem esse senso, essa maternagem. Estou dando um exemplo aqui para vocês, mas poderia ser milhares outros de exemplos. Mas isso não quer dizer que não tenha lá dentro a centelha disso que Jesus está propondo para nós. Que é o que ele está propondo para nós? O maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas para mim chegar a amar Deus de todo o coração, não é simplesmente dizer eu vou amar. Eu preciso, através dos milênios, desenvolver esse amor. Eu preciso, através dos milênios, desenvolver de toda a tua alma. Porque de toda a tua alma significa abnegação, significa confiança, significa eu me entregar a alguém que eu nunca vi e eu nunca vou ver, e que eu me entrego pela fé que eu tenho, pela crença que eu tenho, porque ele não está presente. De todas as tuas forças, porque a gente sabe que em muitos momentos nos falta força para enfrentar as dificuldades que vêm. E de todo o teu espírito, quer dizer, de toda a nossa essência, daquilo que Deus nos deu, porque quem deu o espírito a nós foi Deus, e ao próximo como a ti mesmo. Então veja, é uma proposta, é um planejamento de vida e de desenvolvimento. A vida é só uma, as reencarnações são inúmeras, mas a vida é só uma. Nós estamos dentro dessa proposta aqui e estamos a caminho, cada um de nós de um jeito, cada um de nós num estágio evolutivo. Por isso que Santo Agostinho nos faz a proposta. Faça análise. Então, se hoje eu faço análise e aquilo não está legal para mim, eu corrijo. E pode ser que muitas outras estejam legal, mas pode ser que daqui a 5 anos eu olhe e falo, não, isso aqui não está mais legal. Agora eu já posso mudar, eu já posso dar um outro passo. E é assim, a vida é dinâmica. E o que Jesus propõe para nós é sempre no gerúndio, né? Tentando, fazendo, construindo, evoluindo. É sempre no gerúndio, dizendo para nós que não tem parada, não tem chegar lá e estacionar. É sempre crescendo e sempre evoluindo. Então, assim, a ideia da noite é essa. Pensar o tanto que a gente pode se acolher nesse momento e o tanto que eu posso aproveitar das minhas habilidades para fazer melhor. Sabendo que todos temos defeitos, e ponto. Mas o que eu posso aproveitar dessa habilidade para fazer melhor para mim e, logicamente, para o meu próximo e, logicamente, para a humanidade. Então, o convívio em sociedade vai ficar bem mais agradável. Quer fazer a nossa prece? Então o Celso vai fazer a prece e daí a gente abre, tá? Para conversar. Deixa eu ver. Fechamos nossos olhos e vamos meditar na palestra de hoje, o ensinamento que estamos recebendo, para tentar levar no dia de amanhã aos nossos filhos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos irmãos do dia a dia,
a quem convivemos, a quem nos encontramos. Pedimos que a espiritualidade auxilie nós, povo brasileiro, que se encontra em grandes aflições, que tenhamos fé em Cristo, fé em Deus. Sabemos que tudo passa, que tudo entrará em ordem. O que está em ebulição se assentará, se acalmará. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, agora fica aberto. Se vocês quiserem comentar, fazer pergunta, acrescentar, por favor. Nada a acrescentar. Muito bom. Sempre tem, né, Miguel? Acho que não, né? Acho que está muito bom. Quando aprendermos esse auto-amor. Uhum. Quando a gente aprender esse auto-amor, automaticamente a gente vai conseguir olhar o próximo de forma diferente. Porque as feridas dentro de nós vão estar mais curadas, né? Vão estar melhores. Assim esperamos, né? Sim. Acho que isso é inevitável, né, Miguel? É um processo evolutivo que nós vamos passar por ele. Não tem volta, né? Queiramos ou não, vamos evoluir. É lento para o dia de hoje, mas para a eternidade é apenas um pulinho, né? É apenas um pedacinho. O Anderson está dizendo que assim seja, ela aí colocou que assim seja, gratidão, amigos, que Jesus possa nos iluminar sempre. A todos nós, né? Que Jesus ilumine a todos nós. Para todo mundo. Muito obrigada, Janice, muito bem explicado. É de fácil compreensão, agora é só exercitar. Uma boa noite a todos. Só, né, dona Salete? É o exercício diário, né? Isso mesmo. Tá, uma boa noite. Obrigada, tchau, tchau, boa noite. Salete, boa noite, Ivo, obrigado. Então é isso, gente. Se ninguém tiver mais nada a comentar, podemos ir encerrando. Lembrando que depois dessa palestra a gente vai subir ela lá pro canal do YouTube da Casa Espírita Nosso Lar. Ok, então. Ok? Boa noite a todos, boa noite, Miguel, boa noite, Janice, Anderson, Salete, Marlene. Tenhamos um ótimo final de semana. A todos nós, Meirce, boa noite. Obrigado por estar conosco. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Até quinta-feira que vem. Até quinta-feira que vem. Valeu. Tchau, boa noite, tchau. Celso. Boa noite, Janice. Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.